Boa noite a todos. Entre as diversas soluções das mudanças climáticas estão a transição energética para o uso de uma energia mais limpa e menos poluente. Mas para ela ser de fato uma transição justa, devemos levar em conta as pessoas que envolvem o processo para um desenvolvimento economicamente sustentável e inclusivo. O Nordeste é considerado uma potência para a energia renovável, com solar fotovoltaica, eólica, agora o hidrogênio verde, em substituição aos combustíveis fósseis que levaram à emergência climática. O Ceará tem despontado como potencial também nessa área, sobretudo hidrogênio verde. A gente vai começar a nossa primeira aula do dia com o Juliano Bueno, engenheiro, doutor em riscos e emergências ambientais, do Araiara. Eu prefiro que você se apresente, que você vai falar melhor de si mesmo do que eu. Boa noite a todas e todos e todes, sejam bem-vindos. Falar de energia e falar de combustíveis fósseis nos traz vários pensamentos. Um deles é, antes de falar de mim, para a gente já ficar bem ligado, todos nós somos usuários de energia, desde o primeiro momento de vida até o último, em qualquer lugar, em qualquer situação. A energia perpassa os nossos próprios corpos. Mas vamos lá. Eu sou doutor em riscos e emergências ambientais, mestre em gestão ambiental e atuo na área energética há 25 anos e na área ambiental há 33 anos. Ex-conselheiro do CONAMA, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e um apaixonado pelo que faço, aonde a transição energética é sempre um dos caminhos que apresentamos hoje para o setor privado, para a sociedade civil, para o setor público, que é o movimento que temos que fazer. Então, o nosso diálogo com vocês hoje é sobre transição justa, o que é também um pouco de fracking. Então, primeiro, temos que reconhecer um pouco do território brasileiro sobre energia fóssil e depois vamos embarcar nas energias renováveis. Esse é o mapa brasileiro de todas as reservas de óleo e gás disponíveis hoje, ou em exploração ou em expansão. O que isso significa? Isso significa, primeiro, uma alta disponibilidade de óleo, uma alta disponibilidade de gás e, como vemos, áreas de expansão até a divisa da Guiana e lá no extremo sul do Brasil, já na divisa com o Uruguai. E perpassando todo o litoral do Nordeste, basicamente todos os estados brasileiros. No caso específico do Ceará, você, fora ter óleo e gás no seu litoral, você tem ainda a presença de óleo e gás de outras naturezas, que é o gás de xisto ou o óleo de xisto. Esse mapa que eu estou apresentando agora para vocês aqui é o mapa da expansão do gás no Brasil. E ele é assustador. Ele é assustador em que sentido? Primeiro, os novos projetos que se colocam em cima de todo o território amazônico, em diversas regiões de territórios indígenas, quilombolas, áreas produtivas agrícolas, seja do pequeno, médio ou grande agricultor, a exploração dessas reservas fósseis em cima dos grandes aquíferos que abastecem hoje 54 milhões de brasileiros e uma mudança da natureza da geração de energia do país, aonde você tem, até alguns anos atrás, uma predominância do crescimento das energias renováveis, especialmente a hidráulica, depois veio a eólica e solar e biomassa, mas você tem um movimento contrário enquanto política pública de país. Cada ponto preto desse que vocês estão vendo e vermelhos, seja no caso do litoral, são terminais de GNL, são terminais de gás que pretende se implementar. Esse é o mapa da disponibilidade do gás não convencional ou o gás de xisto, que é explorado através de uma técnica exploratória chamada de fracking, ou fraturamento hidráulico. Eu até coloquei no bate-papo 2 links de artigos que saíram ontem e hoje na imprensa, que é a tentativa do governo de acelerar mais uma vez essa loucura que é a exploração do fracking no nosso país. Vamos entrar aqui um pouquinho agora no tema central,
dados de 2020, são 170 milhões, 170 gigawatts de energia que temos no nosso país. O Nordeste aí figura com 21,3% de toda essa geração, deixando bem claro que esses são os dados de 2020. Tem aí um componente hidráulico, as UTS, que é a geração termoelétrica no país, a geração eólica, solar e nuclear. Tanto a solar e a eólica, elas estão se expandindo, elas já chegam aí a 11,5%, 12%, mas você tem um movimento contrário, que é a instalação de térmicas fósseis a gás, a carvão, em diversos estados brasileiros, o que vai significar, obviamente, uma energia cara e suja, aonde qualquer brasileiro, qualquer empresário, qualquer negócio acaba sendo impactado duramente por essa reversão dessa tendência de você acelerar as energias renováveis e você colocar esse componente de geração termoelétrica fóssil no país. A gente vai explorar um pouco mais isso adiante. Então, estamos aí com esse dados 2019 de 63,5%. A ANEEL, a EPE, deve atualizar esse Atlas agora no segundo semestre. É importante também relativizarmos a expansão de biomassa no país, por exemplo, cana-de-açúcar, podas vegetais, ou o uso, por exemplo, de esgoto, onde você faz a captação do gás metano para geração de energia. Isso também está em franca expansão no Brasil, em alguns estados. Essa evolução da participação das fontes. Então, de novo, uma das problemáticas é cada termoelétrica que ligamos na tomada no Sistema Nacional Interligado, isso gera aspectos econômicos e sociais, aonde uma palavra que pode ser nova para alguns de vocês, que é racismo energético, racismo ambiental. O racismo energético, ele se dá cada vez que você tem um aumento tarifário e que você coloca produção de energia que impacta comunidades, cidades de baixa renda, é esse cidadão e essa cidadã que é negra, que é parda, que ela está numa situação já desfavorável ou de risco, onde ela é a primeira impactada por esse tipo de poluição ou por esse tipo de atividade. Há uma série de empreendimentos novos sendo implementados no Brasil. No caso, os dados das termoelétricas, para vocês terem uma ideia, são 70 novos projetos térmicos a gás que estão sendo implementados no Brasil e trazendo aí esse investimento sujo e injusto, porque cada térmica, você polui o ar, você gera um alto consumo hídrico. É uma farsa quando se coloca que termoelétricas fósseis, elas não precisam de água, né? Elas usam bastante água. Quase todas as térmicas brasileiras em circuito aberto, elas necessitam de um grande volume de água. Um exemplo aí é PCM1, PCM2, na Grande Fortaleza, onde em diversos momentos, quando a capital precisou fazer racionamento de água, a térmica continuava funcionando. No caso específico de PCM1 e PCM2, nós estamos falando de uma térmica que consome carvão importado, especialmente carvão que vem da Colômbia, mas parte desse carvão já veio da Ucrânia, da Polônia e de outros países como os Estados Unidos. Outro aspecto é essa concentração de geração energética, ela traz uma série de problemas para os usuários, ou seja, nós advogamos no sentido de que você pode e deve produzir a sua própria energia como um modelo sustentável, como um modelo de distribuição de renda, como uma oportunidade para qualquer tipo de atividade comercial ou industrial agregar valor ao seu negócio, reduzir os seus custos e ampliar aí a sua capacidade competitiva ou até mesmo do próprio negócio existir. Aí tem essa questão desse avanço do fracking. Você tem aí no caso do Ceará a tentativa do governo do estado e do governo federal de reimplantar esse modelo exploratório e que vai atingir aí uma série de municípios e região desde o litoral do litoral sul do Ceará, a parte do litoral central, trazendo uma série de impactos ambientais, climáticos e de emissões.
onde a questão da água ela é essencial, especialmente num estado que tem aí um estresse hídrico grande. Nós estamos vendo aqui algumas imagens do que aconteceu na Argentina e a questão de impactos que foram trazidos em outros países. Infelizmente, essa imagem que vocês estão vendo, que é eu posso acender a água, esse gás metano que vem da superfície, ele acaba sendo liberado aí para as redes e para o consumo. Você tem aí uma série de problemáticas. Infelizmente, o governo do estado cearense, ele está nesse momento incentivando a vinda de novas térmicas a gás em substituição, por exemplo, dessa matriz eólica, que é problemática também no estado cearense, porque quando ela foi implementada, algumas comunidades foram afetadas, algumas comunidades foram duramente prejudicadas pela forma da implantação desse modelo energético sustentável, da qual nós somos favoráveis, mas há formas mais adequadas de você implementar a energia eólica. Infelizmente não é o caso que vimos aí no estado do Ceará. Então, quando nós falamos dessa problemática da antítese entre energia renovável, formas de você desenvolver essa energia e o que está se apresentando hoje para o estado do Ceará, que vamos implementar um volume de novas térmicas e vamos implementar a exploração fóssil em áreas de alto risco, que vai trazer uma série de impactos à saúde pública, à produção, ao custo energético, mas especialmente impedindo a população de ter o direito de existir com a qualidade mínima ou com as garantias de que você tem ar e água disponível, é algo que nos impacta grandemente. Para vocês terem uma ideia, na região sul do Ceará, o total de cidades que vão ser impactadas é de 68 municípios. Uma série de atividades agrícolas do estado do Ceará vão ser impactados. E daí, de novo, esse tipo de atividade, ele vai ter aí uma série de subsídios fiscais e econômicos para o estado cearense. Então, quando a gente vai falar sobre gases de efeito estufa dentro das mudanças climáticas, a gente tem aí aquele em vermelhinho, é o que a energia hoje gera de efeitos de crescimento das emissões, esses dados até 2019, porém de 2019 para cá, nós tivemos uma implementação de quase 40% do aumento das emissões fósseis no Brasil, porque quando houve a crise hídrica, parte dela advém sobre uma má gestão dos reservatórios de água, nós tivemos aí que ligar a 100% todas as térmicas, gerando uma série de efeitos colaterais, que vai desde a tarifa suja e cara, como o efeito da nova emissão de gases de efeito estufa. O que a gente podia colocar? Um caminho da transição, ela tem que partir da participação, da autogestão das comunidades, da implementação de novas políticas públicas, e parte dessas políticas públicas, elas nascem, por exemplo, nos municípios, onde um município ele pode fazer uma lei onde casas ou comércios que tenham painéis solares ou que tenham eficiência energética, ela paga menos IPTU. Você consegue, com isso, viabilizar novos negócios e, obviamente, essa energia ela passa a ser uma energia justa, uma energia distribuída, uma energia onde você vira um pequeno produtor e, em vez de você, por exemplo, usar um aparelho de ar-condicionado ou uma máquina de lavar roupa ou qualquer outro equipamento que consuma de 6 a 8 vezes mais energia do que outros equipamentos altamente eficientes. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, os equipamentos eletrônicos que são vendidos como geladeiras, aparelhos de ar-condicionado e máquinas de lavar, nossos equipamentos, eles são equipamentos altamente obsoletos, Nós paramos há 30 anos atrás, nós usamos ainda motores caros e não tecnológicos, e infelizmente isso acaba gerando pelo menos 40% a 50% da conta de luz que nós não precisaríamos pagar como uma possibilidade de avançarmos nessa redistribuição de renda associado
a segurança energética da qual precisamos. Então, falarmos de energia com justiça. Hoje, 9 milhões de brasileiros estão sendo desconectados da rede elétrica. Numa pesquisa que fizemos aí no Ceará, aproximadamente 350 mil famílias hoje foram desconectadas das redes de transmissão e de distribuição, e pelo menos 32% de todos os usuários estão com pelo menos uma conta de luz atrasada no estado do Ceará. Então o que nós temos que fazer, né? Nós temos uma oportunidade agora, depois desse encarecimento absurdo da energia, de passarmos a sermos pequenos geradores, de incluirmos nas políticas municipais e estaduais a obrigação desse modelo de eficientização energética para todos, com acesso para todas as rendas nesse sentido. O terceiro, construímos um novo pacote de leis, um novo pacote de uma política energética, onde a energia ela precisa ser limpa e ela precisa ser barata, essa energia ela precisa ser para todos. Eu sugiro para todos os jornalistas que pesquisem um pouco sobre a PL 414 de energia, o Instituto Internacional Araiara e outras organizações. Nós entramos com uma série de ações civis públicas, ações de arguição inconstitucional dentro do Congresso Nacional, no sentido de estabelecer que há problemas que foram aprovados em dezembro do ano passado, no começo desse ano, que gerou uma série de efeitos colaterais nas tarifas dos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, a projeção para os próximos 5 anos, se todas as termoelétricas fósseis forem ligadas, nós vamos ter aí 159% a mais de crescimento na tarifa energética, e obviamente isso traz impactos seríssimos à produção econômica e às atividades que tanto necessitamos prosseguir. Tatiana, eu tentei ser o mais rápido possível e deixar bastante espaço para o debate, especialmente em que sentido? Produção energética renovável, há uma série de tecnologias e processos. Para vocês terem uma ideia, a energia eólica ela é 5 vezes mais barata do que a energia fóssil a gás. Aí todos nós temos que nos perguntar, eu posso ser gerador de energia? É viável para quem tem pequena renda, para quem ganha até, sei lá, uma família que tem uma renda de R$ 2.500? É viável? É possível? Sim, é possível. Existe uma série de fundos de eficientização energética e de financiamento via BNDES, que hoje é acessível para o pequeno comerciante, para a dona de casa, para o professor, para o agricultor. Gerar a própria energia, ela pode ser feita na cidade, ela pode ser feita no campo. Quando você escreve um artigo dizendo que você gerar a sua própria energia é como você ter aquela horta que você tinha na sua casa ou o seu pomar. Você estabelece isso como algo seu, como propriedade, como um ativo importante da sua vida. Vou dar alguns exemplos. Eu gero a minha própria energia já há 15 anos. Recentemente, com bastante batalha, viu, Tatiana? Consegui trocar o carro fóssil, esse era o meu sonho, abandonar carro a combustão, e consegui realizar isso esse ano. E daí é óbvio, carro elétrico, vocês devem perguntar, mas é muito caro, Juliano. Olha, caro é você comprar um carro a combustão que você paga hoje R$100 mil, um carro simples, um carro da GM aí, médio, e você pega um carro EV por 140 mil e em 18 meses você paga a diferença só com a economia energética. Então, fazer essa construção de que você tem que ser dono da sua energia, porque isso significa segurança, isso significa renda, isso significa capacidade de fazer, que a solarização é um dos caminhos, que os municípios precisam pegar o resíduo do saneamento básico e também gerar energia através de biometano e biomassa, e você eficientizar máquinas e equipamentos das residências das pessoas, do comércio. Isso significa mais renda, né, sendo disponibilizada. Aí nós estamos construindo esse caminho para a transição energética,
e viabilizando, primeiro, aquilo que dói na vida de qualquer brasileiro, que é o bolso. Ele entende isso com muita clareza. 2, dele entender que cada empreendimento termoelétrico que é colocado nessa rede, né, no Sistema Nacional Energético, isso significa que ele que vai subsidiar e pagar isso, né? E que isso impacta a geração de emprego, renda, trabalho e da sua própria vida. 2, nós estamos num mundo altamente tecnológico, num momento de transição, e o Daniel vai falar um pouco para vocês aí sobre hidrogênio verde, de outras possibilidades de geração de energia, que não essas já bem reconhecidas por todos, que é eólica, solar ou biomassa. Tatiane, era isso, era um momento de bate-papo, né? A gente franquia aí o telefone, o e-mail, para falar sobre energia renovável. Isso demora bastante tempo, né? É quase um seminário que precisa ser feito, mas a ideia aqui era provocar vocês todos no sentido daquilo que faz cada brasileira e brasileiro se movimentar. Por que ele precisa ser um autogerador de energia? 2, por que ele tem que cobrar do seu vereador, do prefeito, do seu deputado, que a energia precisa ser barata e sustentável, né? E por que isso tudo está acessível a todos nós? E daí é óbvio, façam a pergunta: por que não está acontecendo isso no nosso país? Quem é que está ganhando com esse modelo energético sujo e caro? Alguém está ganhando, gente. E com certeza não é nenhum de nós. Obrigado. A gente já tem a primeira pergunta da Catalina Leite. Juliana, uma dúvida. Essa questão da eólica, em quais situações de implementação ela é realmente melhor a ser utilizada? Porque, como o senhor comentou, né, o jeito que foi implementado no Ceará não foi muito bom. O estado do Ceará é um dos estados que tem o maior volume de ventos disponíveis em terra. Nesse momento, você tem uma franca expansão da geração offshore, ou seja, implantação de grandes torres eólicas no mar. É uma nova geração de eólicas que chegou no Brasil e que chegam a gerar até 6 vezes mais energia do que a eólica implementada em terra. Quando esse modelo foi introduzido no Ceará, muitas áreas que eram utilizadas para turismo ou que tinham comunidades tradicionais, comunidades de pescadores e pescadoras, os bugueiros usavam essas regiões, literalmente foi implantado as torres eólicas e foi cercado esses ambientes, impedindo o uso desses espaços para outras atividades que já estavam lá estabelecidas. Então esse é um aspecto. Há um aspecto do dano econômico, social da atividade que já estava lá. Sobre o aspecto ambiental de dano, é óbvio, quando você instala uma torre eólica em algum lugar onde você rompe essa questão social, isso não é adequado e, além do mais, isso não é necessário. Então, infelizmente, no estado do Ceará, muitos projetos, especialmente os projetos mais antigos, eles não tiveram o devido cuidado de uma implementação onde características sociais, humanas e comunitárias fossem adequadamente percebidas. Mas eu posso citar para você dezenas de projetos que foram implantados no estado e que seguiram o rigor das melhores práticas de implantação de projetos de geração eólica. E daí a pergunta é, por que todos não fazem? É uma questão do empreendedor. A AB Eólica, que é a Associação Brasileira dos Geradores de Energia Eólica, ela tem sido muito mais cuidadosa de incentivar os seus associados e empreendedores de seguirem normas mais coerentes e éticas dessa atividade.